né, assim, em relação a essa dificuldade, às vezes, o maior medo da família é que a criança esteja de fato passando por alguma coisa que não seja uma coisa que seja fixa, né? Que ele precise de mais intervenção, que precise de um olhar. E às vezes, por até medo da família, eles ficam apreensivos com isso. Então, sempre eu tento deixar muito claro que essa questão da aprendizagem é algo que a gente precisa olhar com muito carinho para cada criança, porque tem criança que ela tem o seu tempo de aprendizagem, tem criança que tem ali uma questão emocional envolvida, então pode ser uma coisa pontual ou não. E é no processo, né, dentro do consultório, dentro das nossas investigações ali, que a gente vai conseguir entender o que de fato está acontecendo com essa criança e por que ela não está aprendendo. Se é algo que a gente vai precisar fazer uma intervenção ao longo do tempo, ou se é algo mais fácil de resolver. E essa comunicação com a família, com a escola, faz toda a diferença para a gente entender de que forma a gente pode agir. Tá. Uma coisa que sempre eu uso a perguntar eu acho que algumas crianças, alguns adolescentes, né, quando já tem senso para elaborar uma pergunta dessa, por que a gente estuda? Por que eu estou na escola? Por que eu preciso aprender? Né? Sempre disse também que tem algumas coisas que você fica questionando, né? E uma dessas coisas será que o conteúdo é o mesmo? Será que a carga horária é a mesma? Né? Então eu fiz uma pesquisa aqui, ó, sobre esse sistema de ensino. Uhum. O nosso sistema de ensino no Brasil, perguntando se o nosso sistema de ensino é o mesmo no Brasil e no mundo. E olha a resposta, viu? Não. O sistema de educação para crianças não é o mesmo no Brasil e no mundo. Ele varia enormemente em estrutura, financiamento, qualidade e abordagem. Com países como Finlândia e Coreia do Sul, são modelos mistos, se destacando em qualidade, enquanto o Brasil, apesar de avanços, enfrenta desafios de desigualdades e qualidade, com diferenças importantes em relação a países como os Estados Unidos, Japão e Argentina, refletindo culturas e propriedades distintas, como educação pública forte versus creches pagas ou currículos mais amplos. As diferenças, a estrutura e a obrigação. Enquanto o Brasil tem educação obrigatória, veja aí, dos 4 aos 5 anos, que é a pré-escola, outros países têm estruturas diferentes. Os Estados Unidos começam o kindergarten aos 5 anos, que é pago, tá? Financiamento e qualidade. A Finlândia, que é um dos países mais felizes do mundo, inclusive para se viver, oferece ensino público gratuito, da creche ao superior, com alimentação, contrastando com o Brasil, onde a qualidade do ensino público varia muito e o investimento pode ser menor que na média da OCDE. Embora a educação infantil tenha tido mais investimentos recentemente. Nas abordagens pedagógicas, países como o Japão incluem aulas de economia, caligrafia desde cedo. A França e a Argentina levam alunos ao cinema para debate e práticas menos comuns no Brasil, onde disciplinas humanísticas podem ser optativas. Em relação ao foco no bem-estar, países nórdicos como a Suécia, a Noruega, a Dinamarca, a Finlândia são conhecidos por forte apoio familiar, licenças parentais generosas e focos no bem-estar infantil, algo que difere bem do cenário brasileiro. E sobre a desigualdade, no Brasil, a origem social afeta muito as oportunidades educacionais. Um problema menos acentuado é em países com sistemas mais equitativos, como a Finlândia, que tem poucas escolas privadas ou com investimento público massivo. Em resumo, cada país adapta seu sistema educacional às suas realidades culturais e econômicas. O Brasil tem avançado na universalização do acesso, creche para a escola obrigatória, mas ainda luta contra desafios de qualidade e desigualdade, tendo sistemas educacionais muito distintos de nações com modelos mais consolidados ou diferentes focos, como os citados. Tá aí, Amanda, algumas diferenças e diferenças significantes. Você comparar o Brasil com a Finlândia é ofender muito, né? Porque é outro patamar, como fala. Mas uma coisa do que você falou aí me chamou bastante atenção, que é importante a gente
entender como funciona, né, essa questão da educacional no nosso país. Mas um ponto que eu já tinha observado e que algumas pessoas vêm começando a entender um pouco mais é esse investimento que tem tido aí na parte da educação infantil. Eu acho interessante, importante sim, porque é a base. Quando a gente foca na base, nas crianças que estão começando, a gente tem como fazer um trabalho melhor. Então, obviamente, toda essa melhora, tudo que eles têm tentado proporcionar a essas crianças atualmente, a gente percebe que lá na frente a gente pode ter um resultado melhor, né? Assim, espera-se que tenha, né? Mas é importante também, independente da questão do ensino público, as famílias, algumas têm a opção também de, olha, onde que o meu filho vai estudar? O que é que eu posso fazer para que ele tenha uma educação realmente de qualidade? Seria interessante, sim, que todas as escolas públicas ofertassem um ensino maravilhoso que atendesse às demandas, né, de cada família, mas também existem outras instituições que são particulares que vêm aí para trazer coisas, né, que vão agregar demais na vida educacional dos filhos, né, de cada um. Então é importante os pais pensarem direitinho, investigarem, pesquisarem. É importante aquele pai que vai colocar a criança no ensino público pesquisar também um pouquinho, ver o que é que tem de diferença hoje, para que essa escolha, quando for colocar na escola, venha a ser algo que foi refletido, foi bem pensado. E eu sempre pergunto muito aos pacientes quando eles vão na escola, quando a criança entrou na escola, por quê? Qual foi o seu interesse? O que é que você buscava? Você buscava socialização? Você queria que a criança melhorasse a questão da fala? E essa escola, como foi feita a escolha? Foi uma indicação? Foi por aproximação do lugar que você mora? Eu sempre procuro entender. Porque é importante saber o contexto para a gente ver de que forma a gente pode ajudar no processo das crianças que estão chegando em consultório, para entender se a família está fazendo esse acompanhamento da criança na escola, se a escola ela tem ali, a gente, né, consegue saber se a escola consegue fazer um trabalho atendendo a demanda daquela criança. E eu sei que muitos professores em sala de aula, como professora que sou, né, e fui durante muitos anos, eu entendo que muitos professores realmente se dedicam a fazer o melhor, mas não depende somente do professor, mas de tudo que está sendo ofertado enquanto escola, enquanto o município também, o que ele tem a ofertar para as crianças. Então é importante que as famílias pesquisem bastante para estar cientes de onde estão colocando seus filhos. Bacana. Quais são os principais fatores que podem dificultar a aprendizagem infantil, Amanda? Por exemplo, a gente pode separar aí causas emocionais, cognitivas, neurológicas e pedagógicas também? Sim, sim. Às vezes a criança ela vai para a escola, ela não está totalmente adaptada, não por conta da escola especificamente, mas às vezes pela rotina que ela tem em casa. Às vezes é uma criança que viveu muito tempo ali com a família e vai um pouco tardio, porque tem crianças que entram na escola a partir de 2, que é uma coisa que eu sempre incentivo, porque além de trabalhar questões que vêm antes da leitura, vai trabalhar socialização e tudo mais, mas digamos que mesmo entrando ali com 2 anos, a criança no processo de leitura ela tem uma certa dificuldade. A gente precisa entender, a primeiro momento, a família vai conversar com a escola para entender se essa dificuldade é emocional, avaliando o quê? Se existe um choro nessa criança no momento de ficar na escola, se existe um apego com a família, se ela não consegue assim desvincular tão bem na hora de ficar. E isso pode interferir naquele dia de aprendizagem, naquela semana, no mês, e a criança não consiga, de fato, entrar nesse processo de leitura. Tem questão cognitiva também, às vezes é uma dificuldade de aprendizagem que precisa ser investigada. Então, muitas vezes quando eu divulgo lá no meu Instagram, na minha rede social, eu digo assim, olha, se você percebe que o seu filho tem alguma dificuldade, procure um profissional. É uma dica que eu sempre digo. Porém, virou até assim, algo com frequência nos vídeos, porque eu sempre falo a mesma coisa. Mas, antes disso também vocês podem procurar a escola, a coordenação, a equipe diretiva e pedagógica, entender o que é que está acontecendo, a quantidade de alunos naquela sala, se está sendo conivente com o que está sendo ofertado, como é que funciona. Então, a gente precisa observar isso para entender se é de fato emocional, se é realmente cognitivo, enfim, observar direitinho para que não reste dúvidas. Sendo uma questão emocional, o que é que a gente faz? A gente pode, além de tudo, né, de toda a comunicação com a escola, a gente pode indicar que essa família procure um psicólogo. Porque a questão emocional, ela interfere em muitos aspectos, na nossa alimentação, na nossa diversão, e ele vai interferir também na questão da leitura e do processo de aprendizagem. Então, o psicólogo, ele vem para fazer esse trabalho de observar, de ajudar
E se for uma questão cognitiva, além do psicólogo, dependendo do que seja essa questão, a gente vai ter que contar também com atendimento, por exemplo, psicopedagógico, que a gente vai trabalhar essa possível dificuldade. A gente vai fazer testes com a criança para entender como que ela aprende. Será que é uma dificuldade? Será que é a questão da memória? Às vezes a criança está ali precisando que a gente faça um trabalho de memória porque ela não consegue fixar as informações. Então a gente vai investigar para trabalhar em cima dessa dificuldade e assim saná-la. Tá. O Eloy, ele diz assim, ele colocou aqui, eu não entendi, Eloy, se foi uma pergunta ou se foi uma afirmação, né? Porque você colocou assim, boa tarde. O nosso sistema educacional realmente está preparado para ensinar respeitando a individualidade de cada aluno? Eu acredito que ele tenha feito uma pergunta. Você acha que está? Se ele está preparado para ensinar respeitando a individualidade de cada aluno? Olha, eu acho que as pessoas estão buscando mais informações, estão querendo sim, de fato, fazer a educação pensando, né, na particularidade de cada aluno, mas eu não diria que está 100%, é um processo. Acho que a gente está buscando, está se informando, as escolas estão colocando aí, por exemplo, tem escolas que tem a sala do AEE, que é uma sala de apoio, por exemplo, que antigamente não tinha. Então, quando a escola ela coloca uma sala de apoio, ela está pensando na particularidade daquele aluno, daquela dificuldade. Quando a escola tem ali uma equipe que está fazendo acompanhamento semanalmente, tem um psicopedagogo ou psicólogo ali na escola presente, ele está pensando nisso. Então, eu acho assim que hoje existe essa procura, a gente, né, a gente vê que as escolas tentam fazer algo realmente tentando atender todo mundo. Mas eu acho que ainda é um processo, a gente sempre tem o que melhorar. Acho que a gente pode pensar nisso. O que é que eu posso fazer para melhorar dentro da escola? Independente se é uma escola pública ou uma escola particular. Se informar mais, ler mais, ver, assim, de cada dificuldade de aprendizagem, de que forma a gente pode contribuir, o que é que a gente pode disponibilizar para as famílias. A gente precisa também, para ser um processo bem executado, a gente também precisa pensar se a família tem informação. Se a família sabe quais são os direitos dela, quais são as dificuldades que podem estar ali no seu filho. Então, eu acho que é todo um processo que a gente vai construindo para, de fato, dizer, olha, tá tudo ok, tá tudo maravilhoso. Tá. E também o Edivaldo Farias diz o seguinte, boa tarde, não seria importante uma melhor proximidade entre o sistema educacional e saúde pública? Com certeza. Com certeza. Faz todo sentido. E assim, na verdade, eu acredito que de modo geral, né, como eu falei, tanto as escolas precisam ter mais informações, como as famílias também precisam buscar isso. A gente precisa cobrar esse posicionamento, né, da questão do município, por exemplo, das prefeituras. Olha, eu estou falando em relação às escolas públicas, né? Olha, os nossos alunos, né, eles precisa que tenha essa comunicação maior para a gente atender às demandas que aparecem. Hoje em dia é muito comum que a gente tenha crianças com dificuldades, que a gente tenha crianças com diagnósticos, e é importante que tenha essa comunicação, essa junção para a gente fazer um trabalho, né, um trabalho bem executado. Então é uma coisa agregada com a outra que vai surtir um bom resultado. Em relação, por exemplo, aos atendimentos hoje que a gente faz, eu percebo que as próprias famílias, elas têm buscado ali junto com seus planos de saúde trazer o que tem acontecido com seus filhos. Olha, meu filho tem diagnóstico, eu quero que tenha essa comunicação da escola com essa parte ali do pediatra, dos psicólogos, mas eu acho que a gente precisa cobrar isso também das prefeituras, dos nossos municípios, do nosso estado, para que isso seja ofertado ali, né, diretamente por conta do estado mesmo, para que as famílias tenham como agregar essa parte educacional e a parte de saúde também, que eu acho que anda junto. Tá. Qual a diferença entre dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem? Olha, essa dificuldade de aprendizagem, ela pode ser algo que está acontecendo naquele momento. A criança pode estar com uma dificuldade momentânea por uma questão emocional. E aí a gente vai conseguir perceber isso a partir da identificação que a gente faz ali nos atendimentos. Então, geralmente, quando a gente começa um atendimento, a gente conversa com a família, faz a anamnese. O que seria essa anamnese? A gente vai entender todo o contexto ali, desde a gestação, o que aconteceu com essa criança, se foi uma criança desejada, se foi uma gestação tranquila, se houve internações, como é sono, entender tudo. E aí a gente vai no processo de testes identificando se é algo que a gente pode sanar rapidamente ou se é algo persistente. Então o transtorno geralmente ele é persistente ali,
a gente vai precisar fazer um trabalho direcionado, vai ter um tempo a mais ali de intervenção, até que a gente vai conseguindo perceber a evolução dessa criança. Mas às vezes uma dificuldade, ela pode ser uma dificuldade momentânea. E um transtorno de aprendizagem é algo que requer um pouco mais da nossa atenção. A gente precisa realmente ter um olhar direcionado, ter uma intervenção maior, entender cada processo, registrar tudo isso, passar para a família, para que a gente consiga perceber ao longo do tempo quais foram as melhoras que tiveram ali na vida dessa criança. Tá, essa daqui antes da gente pro intervalo. Aspectos emocionais como ansiedade, insegurança ou baixa autoestima podem interferir diretamente no aprendizado? Como isso acontece na prática, Amanda? Eu achei que era para pós-intervalo, então por favor, repita. Aspectos emocionais como ansiedade, insegurança ou baixa autoestima podem interferir diretamente no aprendizado? Pode. E como isso acontece? A ansiedade por si só, até falei anteriormente, ela já mexe um pouco, né, com a autoestima, né, das pessoas. E na cabeça de uma criança, vou colocar, né, da fase ali de 4, 5 anos, às vezes a criança tem aquela ansiedade, mas ela é muito pequena para entender o que está acontecendo com ela. Então isso pode ser demonstrado através do comportamento dela dentro da sala de aula, dela ser insegura para falar com alguém, dela não ter segurança para realizar uma atividade sozinha. E muito possivelmente na hora do processo ali de leitura, ela ter um certo medo de falar aquilo que ela, quando ela não consegue, ou o que ela conseguiu, às vezes ela fica insegura. Então eu já vi muitas crianças que chegam ali, até em sala de aula mesmo, enquanto eu estava ensinando, crianças que conseguiam, que a gente sabe da capacidade da criança, mas pela ansiedade ela não conseguia demonstrar, ela não conseguia fazer ali a junção, decodificar, e o processo de leitura acabava, assim, sendo comprometido. Então, com certeza a ansiedade ela vem impactando diretamente no decorrer ali da vida escolar das crianças e adolescentes, e é por isso que hoje é muito importante que as escolas tenham esse trabalho com um psicólogo presente para observar essa criança, conversar com os professores, passar ali algumas orientações. As próprias escolas, elas têm pensado em fazer formações para os professores, para que eles entendam um pouco mais desse processo. Olha, vamos prestar mais atenção nos nossos alunos, se é só uma questão de ansiedade, se é algo a mais. Então, o professor, dentro de sala de aula, ele acaba executando ali o papel de muitos profissionais, porque ele vai observando, ele vai chegando junto, vai sinalizando para a família, e a gente vai tentar ajudar para que isso não impacte mais no futuro. Mas, assim, a primeiro momento, quando a criança ela tem essa ansiedade ou essa insegurança, ela não vai conseguir demonstrar. Consequentemente, ela vai ficar insegura em fazer esse processo. Ela não vai conseguir ter uma fluência leitora, porque ela não vai estar ali treinando justamente por essa insegurança. Então, vai gerando outras dificuldades, né? Que são dificuldades assim, se ela não está treinando ali a junção das sílabas para formar as palavrinhas, se ela não está decodificando, todo o processo vai ser comprometido. Então, inicia ali com o professor e a família, na verdade, para observar essa dificuldade e depois sinalizar na escola. E aí a gente vê que é uma coisa que vai além da escola, e aí entra a parte da equipe, que é a equipe de psicólogos, de psicopedagogos, enfim, toda a equipe que vem atuar ali para identificar e ajudar essa criança. E aí volta também para a questão de por que a parte educacional e a parte da saúde pública, elas têm que estar alinhadas, porque a gente muitas vezes entende que só na escola a gente não tem como sanar. Às vezes a gente precisa levar para uma clínica, para outros profissionais, para que eles venham a ajudar. E aí, como musicoterapeuta, eu não podia deixar também de falar da parte da música e como ela entra para ajudar nesse processo. Porque uma criança que tem uma dificuldade, uma ansiedade, isso pode ser trabalhado na terapia por meio da música. De forma leve, a gente vai trazendo para a criança uma segurança, vem conduzindo também de maneira natural o processo, sem que ela tenha uma pressão sobre si para executar esse processo de leitura. Então, as terapias, elas vêm para fechar esse processo e dando assim um resultado diferente, né? Quando a gente consegue entender o que a criança tem, se é a questão da ansiedade, a gente consegue trabalhar isso, as outras coisas vão fluindo, como também a alimentação, sono e tudo mais. Ok, muito bem. Quero mandar um abraço aqui para dona Hilda, que está lá no Capim, sempre ouvindo a gente aqui, mandou uma mensagem para mim, como sempre, mensagens lindíssimas. Ela diz assim: lutar sempre, vencer talvez, desistir nunca. Obrigado, querida, mais uma vez. A Neide, um grande abraço a Neide. Também quero mandar um abraço aqui para o Ronaldo, que está lá, o Ronaldo, técnico de relógio na Vila do Grilo, ouvindo aqui. Não perde um Saúde em Foco. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. A Alessandra, ela diz assim:
Boa tarde, André, a todos do Saúde em Foco. Sou cuidadora de crianças especiais. É um trabalho delicado, mas o resultado vem. Exige amor, carinho e atenção voltados para as crianças. Perfeito. Ela falou simplesmente as palavras-chave que movem e que podem mudar o mundo. Aqui, ó. Carinho. Primeiro, amor, carinho e atenção voltados para as crianças. Isso aí é o acolhimento, traduzindo tudo que ela está falando, é o acolhimento que toda criança precisa. Toda criança. Não somente a criança que tem dificuldade ou que tem algum diagnóstico, mas toda criança precisa. E assim, é incrível. Eu sei que a gente vai para o intervalo, mas assim, só para não perder o raciocínio, quando eu passei a atender, eu fui encontrando famílias que foram relatando muitas coisas para mim. Que não, é impossível a gente não se emocionar, a gente não querer ajudar, a gente não ter empatia por essas famílias, a gente não querer acolher. Porque a gente vê como é tão importante, às vezes uma coisa que é tão simples para um filho, para outro tem uma dificuldade maior, e aí a família às vezes vem tão angustiada, e profissionais como ela, que está ali numa sala de apoio educacional, ou que está ali como cuidadora de uma criança, às vezes uma pessoa junto com toda a equipe vem e agrega tanto na vida daquela família, e as famílias ficam assim realmente realizadas, porque como eu falei, um processo que pode ser simples, que é a leitura, para uma criança, para outra pode ser um mundo ali onde a gente precisa entrar com muito cuidado, ajudar para que a criança desenvolva. Então é muito bacana assim o relato dela, porque é esse acolhimento que toda criança precisa. Perfeito. Muito obrigado aí pela participação, Alessandra. Vamos pro intervalo, a gente volta já, não sai daí não. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe.
Rádio NN. Com André Pepes. 1h34, boa tarde. Boa tarde, estou conversando com a psicopedagoga e musicoterapeuta Amanda Sorá e o tema: por que aprender é mais difícil para algumas crianças? Amanda, essa pergunta aqui, o ambiente familiar e escolar influencia no processo de aprendizagem? Sim, influencia. Eu vou começar pelo ambiente familiar, né? Se você tem uma criança que está ali no processo de aprendizagem e dentro da tua casa você não consegue dar essa assistência para a criança, de acompanhar as atividades que chegam, de ler para essa criança, que também é muito bacana você fazer esse momento de leitura, de incentivo à leitura. Se você não faz, se você não consegue, isso já fica vago, esse espaço já fica vago. A gente acha, né, algumas famílias acham que, porque o meu filho está estudando, eu achei que aí estava ok. É comum que algumas pessoas tenham essa dúvida, mas eu acho que se você que está assistindo tem um filho, um sobrinho, enfim, alguém na sua casa que está no processo de aprendizagem, é sempre importante passar para a família que a aproximação nesse momento é muito importante. O incentivo, o acompanhamento, ele faz toda a diferença. A gente percebe que as crianças que estão estudando, estão nesse processo de aprendizagem, que a família ela está junto, até as atividades dessa criança, até o rendimento dessa criança no consultório, na escola, é diferenciado. É algo que a gente consegue, de fato, perceber. Criança que tem ajuda é criança que não tem. Então, a parte familiar, ela conta muito. E o ambiente escolar também. Por quê? Vou colocar aqui, a criança está ali no ambiente escolar, a escola muito boa, tem todos os coleguinhas, a professora está ali super atenta. Mas, às vezes, o local que essa criança está, que não teve aquele olhar de entender se ela consegue enxergar melhor, se tem algum coleguinha que está, às vezes, interferindo nesse processo, ou alguma dificuldade que ela tenha de adaptação na sala de aula, isso também pode interferir. Mas na maioria dos casos, eu acredito que é algo que vem ali do contexto dessas duas pontes, né? Que é a ponte entre a escola e a família. Porque o nosso papel enquanto escola, né? Quando a gente está ali no processo ajudando as crianças, o professor, ele está sempre olhando, ele está passando o conteúdo, ele chega junto, ele pergunta. Mas tem crianças que às vezes são mais tímidas, que às vezes não conseguem perguntar. Tem criança que conversa muito e que às vezes tem esse comportamento em casa, é um pouco mais liberal. Então, na escola, ela vai reproduzir esse mesmo comportamento, não vai estar prestando atenção. Então, tem que ser observado. Mas eu acho que, com certeza, é uma ponte entre esses dois lugares. A escola e a família, ela precisa estar alinhada para poder essa criança ter um rendimento bacana, ter um processo de leitura efetuado assim com cuidado e que seja de fato que seja positivo para a criança. Uhum. Amanda, hoje se fala muito em TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, dislexia e outros transtornos. Uhum. Há riscos de diagnósticos precipitados ou rótulos inadequados? Sim, tem pessoas por aí que inclusive se intitulam como TDAH sem sequer ter o diagnóstico. Então, por exemplo, enquanto psicopedagoga, quando a gente recebe o paciente, muitas vezes a gente já vem com esse paciente laudado. Então, a gente vai ali, mesmo com o laudo, a gente precisa sentar com a família, conversar. Isso não significa em nenhum momento que a gente está questionando esse laudo que foi dado para a criança. Não, é um processo de fato que precisa ser realizado, independente. Mesmo que a criança chegue sem laudo, porque às vezes a família vai por indicação da própria escola. Olha, procura um psicopedagogo porque eu estou percebendo que a criança tem uma dificuldade. E aí, às vezes, a família leva. Mas em alguns casos, como o meu, por exemplo, muitas das crianças já vêm com esse laudo. O nosso olhar é fazer o quê? Eu vou entender, a partir desse laudo, de que forma eu posso ajudar essa criança. Mas acontece, sim, de algumas pessoas que não levaram seus filhos para fazer esse acompanhamento com o neuro, já dizer, não, aí é TDAH. Ou então, eu não consigo aprender porque eu sou TDAH. Não, é preciso investigar, é preciso fazer a avaliação neuropsicológica para entender se de fato é isso. Então, primeiro ponto é que algumas pessoas se intitulam, né, quando já são maiores, ou às vezes a família intitula a criança sem sequer ter passado pelo profissional. E sim, pode haver o caso de um diagnóstico precipitado. Já conversei com famílias que disseram, olha, esse foi o laudo,
mas eu fui novamente fazer uma avaliação. E aí, às vezes descobre que tem algumas coisas que precisam ainda ser investigadas para a gente poder entender. Mas hoje em dia, eu acho que os profissionais eles estão muito mais atentos e muito mais cuidadosos na hora de fazer o laudo. Então, as avaliações, elas geralmente são muito bem feitas. Assim, os profissionais, os neuropsicólogos, eles têm tentado observar com todos os detalhes possíveis para que não haja essa possibilidade de um diagnóstico fechado de maneira errada. Inclusive, tem questões que continuam quando eles estão ali em observação que ainda não fechou, é sempre sinalizado, olha, a gente está investigando isso aqui, a gente ainda não fechou, mas a gente vai continuar investigando, porque um diagnóstico é algo que vem, que precisa ser muito bem, né, avaliado, para que essa família receba, para que tenha uma preparação, porque tem família também que tem dificuldade de aceitar. Então é uma coisa que eu vejo que os profissionais hoje eles estão muito cuidadosos. Tem muita empatia na hora de conversar com a família, tem muito cuidado na hora de avaliar esse paciente, de fazer ali todos os testes para, de fato, chegar nesse diagnóstico. Então, é importante que as famílias também procurem os profissionais e sejam muito claros também, não passem todas as informações, não segurem, não prendam informações que podem ser importantes, porque às vezes tem família, né, que não, meu filho às vezes ele tem dificuldade assim, às vezes não fala tudo que ele percebe na criança, e é justamente essa sinceridade, essa clareza com o profissional que vai ajudar com que esse diagnóstico seja um diagnóstico bem feito. Então é preciso que tenha uma comunicação muito clara entre família, escola, família e equipe, né, equipe que no caso psicólogo, psicopedagogo e os outros. E quais sinais de alerta os pais e professores podem observar para identificar uma criança que pode estar enfrentando dificuldade na aprendizagem? Sinal de alerta, se você está com a criança ali no processo de aprendizagem das letras, por exemplo, uma criança que está em torno ali do infantil 4, até do infantil 3 também, você começa a passar ali para a criança algumas letrinhas, alguns conteúdos e ela apresenta uma dificuldade de lembrar daquilo que foi passado, ela consegue copiar aquela letrinha, mas ela não identifica. Ou então a criança já consegue identificar as letras, ok, mas na hora de fazer ali o processo de leitura, ela não consegue lembrar do som daquela letrinha. Isso são coisas que eu estou colocando ali em relação à escola nessa fase de idade. Mas tem outras crianças que até já passaram pelo processo de leitura, mas tem uma dificuldade, por exemplo, de interpretação. E é uma dificuldade persistente. Se você percebe que é persistente, a criança ela não consegue desenvolver, ela tenta, mas ela tem muita dificuldade, causa ansiedade, causa uma recusa. A criança não foca, você fala para a criança o que ela precisa fazer, ela permanece desvinculando ali do que você está falando, olhando para o outro lado. Você vai começar a ficar atento. Então, na maioria das vezes, a dificuldade que chama a atenção é a falta de atenção naquilo que está sendo passado, é na hora de executar uma atividade, executar de maneira incorreta, não conseguir compreender o que o professor está passando em sala de aula. Você está ali fazendo atividade, você pergunta, se fala agora, você pergunta para a criança ela não consegue sinalizar, ela não consegue te responder, já é um sinal para você ficar em alerta. Agora, isso não significa que de fato ela vai ter ali um déficit de atenção, mas já é um sinal que você pode perceber. Então, como eu sempre falo, se você percebe que o seu filho tem dificuldade de manter a atenção, ele tem dificuldade de executar as atividades de casa, ele tem dificuldade até em coisas simples do dia a dia, você passa para ele uma informação e automaticamente ele não lembra daquilo que foi passado, você já pode ficar em alerta. A criança está no processo de leitura, mas ela não consegue, você está ali, a escola está ali junto e a criança sempre tendo uma dificuldade que persiste, leva para o profissional. E tem outras dificuldades que podem ser em matemática também, dificuldade de realizar as continhas, dificuldade de entender os numerais e algumas outras coisas que a gente vai... muitas vezes eu vou divulgando também, fazendo vídeos informativos para que as famílias fiquem atentas, porque os menores sinais que você perceber ali, você já pode procurar o profissional. Uhum. A tecnologia, o excesso de telas e a mudança no estilo de vida das famílias tem impactado a capacidade de atenção e aprendizagem das crianças? Sim, com certeza, porque a gente percebe que as crianças hoje elas querem aquela chuva de conteúdos que vem na internet, né, na rede social. Então, por exemplo, a criança tá ali, eu vou falar do YouTube, por exemplo. Tá ali no YouTube, é muito vídeo, é muito estímulo. A criança existe ali uma sensação de que a criança se satisfaz de estar vendo aquele tipo de conteúdo e ela não quer parar, né? Ela não vai querer parar aquilo para ir para uma atividade ali que exige um pouco mais de atenção, porque é tudo é ofertado muito diretamente para a criança nas telas. Então essa criança que ela tá ali sempre vivenciando algo ali na tela, no jogo do celular, por exemplo,
ali a primeiro momento ela já não vai ter o interesse. E isso pode impactar negativamente porque o cérebro da criança ele vai estar muito acostumado com aquele tipo de estímulo, mas outro estímulo não será atrativo. Então a gente precisa pensar, tem uma coisa que eu sempre digo assim às famílias, a gente precisa pensar não só na saúde em relação à alimentação dos nossos filhos, mas tudo que ele consome de forma geral. Alimentação, sim, mas é também o que ele consome em relação aos conteúdos que ele assiste, ao que ele tem, as conversas que ele tem acesso, porque quando a criança está num ambiente onde ela ouve muitas palavras que não, né, palavras feias que a gente costuma falar, aquilo não é favorável para a criança, ela vai reproduzir daquela forma. Então a criança que está sempre consumindo conteúdo do YouTube, que ela não está ali focando no que é necessário, que ela não está exercitando o cérebro dela para as dificuldades. Quando ela tiver uma frustração, ela for tentar entrar ali no processo de leitura e ela tiver a frustração, para a criança vai ser muito ruim, vai chorar, vai espernear, vai ter a birra. Então a gente precisa pensar de forma saudável em todos os aspectos que a gente oferta para a criança. As brincadeiras que a gente oferta, os estímulos visuais, os estímulos auditivos, né, as palavras que a gente fala dentro da nossa casa. Tudo isso pode impactar positivamente ou negativamente. Então a família tem que pensar o quê? Qual é o impacto? O que é que eu quero trazer para a vida do meu filho? O que é que eu quero trazer de positivo? Eu sempre que estou aqui, eu trago muitos exemplos dos meus sobrinhos, que eu adoro passar tempo com os meus sobrinhos, assim, para mim é uma diversão. E eu gosto muito de brincadeiras, de palavras. Vamos brincar de falar palavras? Vamos brincar com a bola, eu jogo a bola para você, você joga de volta quando eu te fizer um comando. Então, a bola caiu, a criança tem ali aquela frustração. Não, vamos pegar a bola, você vai jogar, vamos aqui. Vai explicando ali devagarzinho, mas se a criança ela tiver muito uma questão ali com a tela que seja firme, que ela esteja ali sempre assistindo, ela vai ter dificuldade, ela não vai achar interessante essas propostas. Então a gente tem que pensar o que é que eu posso ofertar para o meu filho para que isso se torne aprendizagem para a vida. Então, assim, não é que eu vou dizer que eu estou abolindo a questão da tela. Olha, o seu filho não pode ter acesso. Que tenha, mas que você consiga filtrar pelo menos o que for realmente que for contribuir com a criança. Porque se for algo que não contribua, gente, só terá ali um resultado negativo na frente. E qual é o papel da psicopedagogia na identificação e intervenção dessas dificuldades? Como funciona o acompanhamento psicopedagógico? Pronto, a gente começa primeiro com a anamnese, fazendo ali o momento inicial, faz os testes e quando a gente entende como a criança aprende e o que a gente pode ajudar, a intervenção ela já vem com esse papel, né? O nome já diz que a gente vai intervir, nós vamos ajudar. Como? Se a questão da criança é uma dificuldade, a gente precisa focar ali na questão da memória, a gente vai trazer atividades e propostas lúdicas, jogos e tudo que venha a contribuir para essa questão da memória. Nós vamos exercitar o cérebro da criança para que ela tenha uma possibilidade de memorização com mais facilidade, para que ela vá conseguindo manter também a atenção caso seja uma dificuldade de atenção. Então a gente vai ver qual é a ponte ali que a gente vai precisar trabalhar. Eu tenho uma criança hoje que a dificuldade maior é leitura. E a gente foi investigando, foi entendendo que a dificuldade dela de leitura era porque ela não estava conseguindo ter ali a questão da memória dela estava prejudicada. Então a gente vai fazendo alguns trabalhos exercitando isso e automaticamente a gente vai incluindo também o processo de leitura. Então a gente vai fazendo esse trabalho em conjunto. Em todas as sessões a gente vai observando e levando estímulos diferentes para que ela consiga entrar no processo de leitura. Se for a questão de memorização, nós vamos levar propostas, jogos, atividades que vai trabalhar a memorização. Se for uma dificuldade das funções executivas, a gente vai trabalhar em relação a isso. Uma inflexibilidade, meu filho ele não quer, ele sabe ler, mas ele não consegue ter uma boa interpretação porque ele não gosta de ler. Aí a gente vai ter que trabalhar com a criança essa leitura, a gente vai levar ali, né, à medida que a gente for fazendo as intervenções, nós vamos colocando essa leitura, trazendo de uma forma que ela goste, né? Nós vamos pegando ali as preferências, levando uma leitura que a criança gosta. Começa com textos pequenos, depois a gente vai ampliando, vai tornando isso prazeroso para a criança. O que a gente vai fazer é basicamente o que a criança precisa, mas de uma forma atraente para a criança, para que ela queira, para que ela goste. Então, eu gosto muito de pegar as preferências de cada paciente meu. Tem crianças que gostam muito de jogos. Eu gosto aí do Minecraft, é uma onda de Minecraft que as crianças amam. Então, o que é que eu vou fazer?
eu vou tentar pegar um texto, eu vou tentar pegar uma atividade de pareamento que tem ali os personagens do Minecraft, para que quando a criança olhe, ela se sinta envolvida por essa atividade e aí gere o interesse. Desse interesse a gente vai conduzindo, levando propostas e aí a gente vai conseguindo obter resultados. E finalmente, Amanda, que orientações práticas você deixaria para pais e educadores que convivem com crianças que apresentem dificuldade para aprender, mas querem ajudá-las sem pressão ou culpa? Olha, a orientação que eu dou para todas as famílias e que eu passo hoje aqui no programa é a orientação que eu levo na minha vida também, que quando a gente tá com a criança ali nesse processo de aprendizagem, que ela tem alguma dificuldade, o que é que a gente pode fazer? Primeiro, ter o acolhimento. Vamos começar sem pressão. Primeira coisa, sem pressão. Traz essa criança, brinca com essa criança, faz ali um joguinho com ela, vai mostrando esse conteúdo. Eu vou começar como se fosse uma parte mesmo de sílabas. A criança está estudando sílabas, mas ela tem ali uma dificuldade. A família, ela vem trazendo isso de forma calma, sem pressionar, sem fazer comparações com as outras crianças que estão no processo mais avançado, porque cada criança é única, sabe? A gente entende que tem criança que lê muito rapidamente, mas às vezes na questão de habilidades sociais ela tem um pouco mais de dificuldade. Às vezes tem uma criança que tem uma habilidade social, que conversa, que fala, mas na hora de leitura ela não consegue bem. Então a gente tem que saber identificar e acolher essa criança sem pressão, sem cobrar, e vai devagarzinho, ofertando para a criança coisas que venham a contribuir com esse processo. Em relação também à fase de processo de leitura, eu gosto muito de ensinar as famílias a trabalhar com consciência fonológica. Como assim? Como assim, Amanda? O que é que a gente pode fazer? As letrinhas, elas têm sons. Tenta trabalhar os sons dessas letras. A gente antigamente ensinava B com A, ba, mas não é só isso. Hoje em dia a gente tem o sonzinho, ba, ba, sonzinho da letra, a gente pode juntar. Coloca um videozinho, se a sua criança tem acesso, para que ela ouça. Ou então realmente leva para o profissional, que na verdade, se tem dificuldade, tem que levar para o profissional, tá? Mas se for uma coisa que a gente observou que não é persistente, a família pode, à medida que a gente dá alta, a família pode ir contribuindo sem cobranças e sempre levando algo divertido, fazendo desse momento de tarefa, de aprendizagem, uma coisa bacana, ouvindo a dificuldade do teu filho, que vai fazer diferença. Então essa é a recomendação que eu deixo assim para a maioria dos pacientes. Perfeito. Conversei com a Amanda Sorá, ela é psicopedagoga e musicoterapeuta. Você pode segui-la, vai aparecer aí na sua tela, tá? Aí tá aí na tela aí agora, amanda.sabersonoro, tá? Então você vai segui-la, tem lá para você entrar em contato com ela pelo 996, diz aí, Amanda, 99683 3758. 996833758, WhatsApp, você entra em contato com ela, vê que ela está atendendo aqui na clínica Assimilar. Você pode, se o seu filho tiver dificuldade de aprendizagem, pode falar com ela que ela com certeza vai encontrar uma solução que possa ajudar você a dar uma força para o seu filho e para sua filha, para que eles possam seguir. Afinal de contas, eles precisam seguir sozinhos e depois, lá na frente, vocês vão ter os resultados disso tudo, de ter investido e ter feito uma boa escolha por fazê-los assim, tá? Amanda, muito obrigado por ter vindo. Até a próxima, se Deus quiser. Amém. Gente, amanhã eu vou receber aqui o doutor Felipe Almena, ele é cirurgião vascular e olha o assunto dele, doença arterial obstrutiva periférica, DAPOC, o nome da doença, DAO, é isso mesmo, doença arterial obstrutiva periférica, DAOP, tá? Então ele é cirurgião vascular e vai estar com a gente falando sobre esse assunto. Uma boa tarde para você, um grande abraço para você, obrigado pela sua audiência. Segue agora com Sérgio Paulo, 40 minutos de música sem intervalo comercial. Depois tem as velhinhas mais saradas da programação. Não lembra dessa? Então, até amanhã e fica aí com esse monstro da comunicação de Palmeira dos Índios, agora Arapiraquense, o gostosinho de Palmeira dos Índios, Sérgio Paulo. Um grande abraço para você, Sérgio, e a gente se vê amanhã, se Deus permitir. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio NN.